Uma boa noite. Nós vamos, a partir de hoje, iniciar um momento de catequese para a igreja, para a família, paróquia. Então nós estamos com um trabalho que eu sempre gosto de fazer aí de maneira simples, mas de profunda comunhão com Deus, com o Papa, com a igreja, com a paróquia, para que isso sirva para qualquer pessoa que queira acompanhar ou queira utilizar. Então agora, a partir de hoje, toda segunda-feira teremos um momento de catequese, pelo menos uns 15 minutos. Não vamos atrasar ninguém para dormir, mas que possa inclusive encerrar com a oração e assim ter uma noite tranquila e abençoada. Eu vou tratar de vários assuntos. Todas essas reflexões, e também por escrito, elas estarão presentes no Instagram, estarão presentes também no Facebook, estarão presentes também no YouTube, para que as pessoas possam utilizar como forma de poder atualizar aí a sua caminhada cristã. Então nós queremos contar com algumas pessoas, não importa se você pode participar ou não, mas que você possa utilizar desta catequese. Como nós fizemos o convite, ela será sempre uma catequese bíblica. No momento ou outro, sempre vamos falar da Bíblia, vamos ter alguns momentos bíblicos. Eu também sou formado no direito canônico da igreja, sobre as leis, então nós teremos também uma formação canônica, para que você entenda um pouco mais do que a igreja tem para nós, aquilo que nós podemos e aquilo também que não devemos. Será também uma catequese litúrgica, ou seja, vamos falar da liturgia de acordo com Roma, de acordo com a CMBB, de acordo com a nossa diocese, de acordo com a igreja. Não queremos nada de acrescentar e nada de tirar daquilo que Jesus deixou os pastores à frente. Lembre sempre, a igreja é o Papa com os bispos do mundo. A igreja particular é a igreja do Brasil, da CNBB, depois a igreja da diocese, depois a igreja da paróquia. Então todos nós devemos estar ligados nesta corrente, ou seja, a paróquia, a igreja família também doméstica, a igreja família, a igreja comunidade, a igreja paróquia, a igreja diocese, a igreja Brasil, CNBB, e a igreja universal, que é a igreja católica. Elas têm que estar ligadas, é uma só, não existe mais de uma igreja. Por isso, quando nós vamos tratar da parte litúrgica, nós vamos tratar da igreja, aquilo que a igreja fala para nós. Não é aquilo que um padre fala, que um bispo fala, ou mesmo um catequista, um leigo, um diácono, mas aquilo que a igreja fala, que Jesus fala, que o Espírito Santo fala. Isto que é a igreja, é isso que nós queremos.
Depois trataremos também de casos pastorais, casos práticos. Pastor é aquele que cuida. Então nós trataremos também de alguns casos práticos, sobre batizado, sobre casamento, sobre bênçãos, sobre documentos do Papa, documento da igreja, documento da CNBB, coisas práticas que as pessoas não estão sabendo digerir. Eu, começando essa catequese hoje, com a graça de Deus e a proteção de Nossa Senhora, nós vamos trabalhar a simplicidade na verdade. A simplicidade na verdade, ou seja, a maneira mais simples, mais pura de exercer uma pastoral, ou seja, de ser um padre, de ser um sacristão, de ser um coroinha, de ser um acólito, de ser um ministro. A maneira natural, por exemplo, do casamento, do batismo, até mesmo das missas. Então nós vamos trabalhar a simplicidade, mas na verdade. E por último, depois dos tratamentos pastorais, nós vamos aprender um pouco também a rezar. Porque a igreja, uma das coisas que ela faz é rezar. A igreja reza. A família tem que rezar. A comunidade onde não tem padre, por exemplo, que reúne, lá na minha roça em Minas, por exemplo, tem uma comunidade. Então a comunidade tem que reunir, mesmo que o padre não puder ir. Eu lembro quando meu pai estava vivo lá em Minas ainda, toda terça-feira eles reuniam na capela para rezar. Não importa se o padre está ou não. Mas nós formamos uma comunidade, porque Jesus está presente. Então nós temos que rezar. E essa oração que nós vamos fazer, oração orante, é a oração que se deve começar dentro de casa. Essa igreja doméstica, se ela não rezar, ela não é igreja. Igreja tem que orar. Sempre que eu vou, agora eu estava lá em Minas, na casa dos meus parentes, fazendo o casamento da minha sobrinha. Se a gente para rezar, por exemplo, como teve o almoço, a gente parou para rezar. Na casa do meu irmão, por exemplo, que não estão acostumados às vezes a rezar para tomar café, rezar para outras coisas, nós paramos para rezar. Cuidamos da oração. Agora, por exemplo, quando eu for em maio, aniversário da minha mãe, a gente vai aprender. Eu já avisei para ele, vai ter almoço, 15 horas, nós vamos rezar o terço em família e 16 horas a missa. Então, família precisa rezar. A família precisa rezar. É a igreja doméstica. Ela começa também ensinando seus membros a rezar. Por último, nós vamos tratar um pouco também que a igreja é da igreja missionária. É que Jesus diz: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho. Ou seja, família tem que anunciar o evangelho, não tem essa não. Você é ativo, você tem que fazer ação. Então a família precisa evangelizar. Família evangelizando família. Filhos evangelizando os pais evangelizando filhos. Os irmãos evangelizando irmãos. Os parentes evangelizando os parentes. Pensa que é fácil. Depois você vai entender como que não é o padre o missionário principal. A igreja evangelizar, a CNBB está evangelizando, o Papa. Ou seja, nós vamos terminar com a igreja missionária. Esta igreja que vive e alimenta da missão. Porque a missão é importante, que ela coloca Jesus em ação, coloca o Espírito Santo em ação. Se eu não amo, por exemplo, na família, se eu não perdoo, se eu não faço a minha parte na família, a minha família fica fraca.
se eu não trabalho, se eu não ajudo em casa. Então a igreja precisa de ação. Quando nós evangelizamos, nós estamos agindo. Então o Espírito Santo estará santificando essa igreja através do Evangelho, através da missão. Então isso seria, aí por forma simples, a nossa catequese, que agora eu vou chamar de catequese permanente. Eu acabei de falar com o Nosso Senhor, que a capela fica bem do meu lado aqui, Capela do Santíssimo dos Padres. Eu acabei de falar com o Nosso Senhor o seguinte: falei, Jesus, vou recomeçar hoje uma missão de catequese, e que essa catequese seja permanente, ou seja, não acabará nunca. Mesmo no túmulo, já falei com Jesus que eu vou pôr uma frase bíblica, já escolhi a frase inclusive para pôr no túmulo. Mesmo no túmulo, devo evangelizar. Mesmo no túmulo. Então a minha evangelização, a minha catequese, queremos que seja permanente, ou seja, lógico que a gente vai atualizando, vai melhorando, mas dentro do possível a gente vai fazer a catequese. A forma de apresentar, a forma de fazer os textos, aí nós vamos de acordo. Eu amo muito começar uma catequese, que eu aprendi muito, através dos mandamentos. A minha catequese, a primeira encontro que nós vamos começar a trabalhar sobre os mandamentos, porque os mandamentos foram de grande amor de Deus, no momento que Deus veio a encontrar conosco. Então o mandamento é muito importante. Depois vamos falar sobre os sacramentos, que é a maneira de viver, como que eu vou viver através dos sacramentos, como a Eucaristia, comungando, confessando. Então eu estarei também vivendo esses mandamentos. Então nós vamos começar trabalhando por aí. E logicamente que o nosso trabalho será como uma lavoura. Nós vamos plantar, mas quem vai regar, quem vai dar a semente, quem vai dar o fruto é Deus. Então não precisamos preocupar. Mas quem vai colher esses frutos é a igreja. São os filhos, são as comunidades. Normalmente a minha catequese falada, assim, explicada, será 15 minutos só por segunda-feira. Se eu demorar muito a morrer, a catequese vai demorar muito. Se eu não demorar, acaba mais rápido. Então nosso primeiro encontro, talvez na próxima segunda-feira, que hoje foi só para abrir essa etapa. Eu gostaria, por exemplo, eu não consigo fazer muito, mas eu vou pedir mais ajuda, por exemplo, colocar a catequese permanente. Então, para a gente poder escrever. E vocês também, alguns poderão participar ao vivo, mas também poderão participar com perguntas durante esses 15 minutos, porque esse material estará disposto depois para você ver. Por exemplo, no próximo segunda-feira vamos falar sobre os mandamentos. Então nós vamos colocar os mandamentos, aí você poderá acompanhar, poderá ver. Como hoje, por exemplo, eu estou vendo alguém pedindo aqui para ver, então a pessoa poderá digitar também, né? Pode fazer pergunta digitada, eu respondo falando, mas poderá digitar também. Espero servir muito, né? Viver muito tempo não é importante, mas servir muito e ajudar também aos nossos irmãos a viver também. Então isto é o nosso projeto. Então a partir de hoje, toda segunda-feira, às 21 horas, a gente estará presente, principalmente para ajudar nas dúvidas, porque o material eu vou passar, então eu quero ajudar mais nas dúvidas, acompanhar sobre os mandamentos, por exemplo.
Na próxima segunda vamos falar do Êxodo 22 a 17, onde se trata aí dos mandamentos, Deuteronômio, e também a forma catequética que a igreja pôs os mandamentos para facilitar para nós. Então, por hoje, nós vamos encerrar com um Pai Nosso, uma Ave Maria e a oração do anjo, para que a gente possa ir para casa, descansar para quem não está em casa, e que quem está em casa possa também receber essa bênção. Pedimos ao nosso Pai do céu que nos guarde, nos proteja e nos dê também força e luz para iniciar essa catequese. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pedimos à nossa Mãe do Céu, que sempre preocupa conosco, a Virgem Maria, aqui Nossa Senhora das Vitórias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ao nosso anjo da guarda, que nos acompanhe nessa noite de sono e nos proteja. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governa, ilumina. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos, por hoje é só. E a gente já vai preparar o material do próximo encontro, que será exatamente a introdução dos mandamentos. E que Deus abençoe também, nos dê uma boa noite a todos nós. Muito obrigado.